A todos a paz do Senhor. Com muito prazer, com muita alegria, o canal O Som do Clarim traz a lição de número 1 do quarto trimestre, iniciando mais um trimestre para a classe de adultos. Olha só que maravilha nós temos aqui. Deixa eu ver se a câmera vai pegar bem aqui. Maravilha de lição, olha, até aos confins da terra, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de número 1 tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Estas lições são comentadas pelo pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se gratuitamente, ative o sininho de notificações para não perder os nossos vídeos em primeira mão. Deus deixa aí o seu like, seu joinha, seus comentários e compartilhe aí nossos conteúdos. Esta lição de número 1 tem como texto áureo Marcos 16:15, muito conhecido da igreja. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Vou mostrar aqui a ilustração da lição 1, muito bonita aqui, olha. Lição de número 1. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto bíblico nós encontramos em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 a 18. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Neste trimestre, queridos alunos, professores, superintendentes, colaboradores da Escola Bíblica Dominical, nós estudaremos a respeito da obra missionária, aquele ide imperativo de Jesus por todo o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Missões está no coração de Deus e deve estar também no seu e no meu coração. É um convite para refletirmos sobre essa ordem do Senhor para pregar o Evangelho. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito aqui é esclarecer a respeito da grande comissão, dessa grande ordem do Senhor em fazer a obra de missões, desenvolver esse tema, missões transculturais. Ao mesmo tempo, apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada um de nós, cada crente, para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, através de Jesus, nós temos esta ordenança de Deus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Obra de missões é realmente uma obra sensacional, extraordinária. Deus quer que os povos ouçam a mensagem de libertação, de salvação. Jesus Cristo cura, salva, batiza e prepara o homem para levar para o céu. A grande comissão é o mandamento do Senhor para a igreja proclamar o evangelho a todos os povos, a todas as raças, línguas e nações. Dessa forma, a grande comissão pode ser compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo.
pois ele ressuscitou e ordenou que fôssemos aos perdidos levar a mensagem de salvação. Nesta primeira parte de nossa lição, nós veremos a questão cultural, a ordem de fazer discípulos em todas as nações e a eficácia e os objetivos da grande comissão. A questão cultural, Jesus ordenou para que transpôssemos as fronteiras, atravessar as fronteiras das nações, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente, em um povo diferente, para que nós não mudemos assim a cultura dos povos, mas que anunciemos o Evangelho e o Evangelho cuida de mudar aquilo que deve ser mudado. Nós vamos levar a mensagem de salvação e as demais coisas, o próprio Deus, através do Espírito Santo, se encarregam de providenciar. Então, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Porque, por um lado, a cultura é rica em beleza, bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado bom, santo, justo e amoroso. Mas, por outro lado, a consequência da queda foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. E vemos as culturas manchadas pela ação maléfica, pela ação do adversário. Estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Vamos nos preparar para esse desafio? Jovem, irmão, obreiro, irmã querida, vamos atender esse chamado? A ordem foi dada de fazer discípulos de todas as nações. A palavra nação é uma tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não propriamente dito ou primariamente a países. Essas etnias muitas vezes estão dentro da nossa própria nação, do nosso próprio país. Veja que em nossa nação brasileira, quantas etnias existem, quantos povos habitam aqui dentro deste país chamado Brasil, esse país continental. Então nós precisamos alcançar essas etnias, os índios, os ciganos e outras etnias, não é, que estão aí habitando no país chamado Brasil. A eficácia e os objetivos da grande comissão, nós vamos ver aqui que as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Vamos buscar o poder de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo para cumprir a grande comissão. O pecador, ele espera uma mensagem de libertação, de salvação, de regeneração. A igreja deve estar pronta para atingir estes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os seguidores de Cristo. O discipulado é muito importante. Nós temos aqui em nossa igreja o discipulado. Nós temos aqui grupos de evangelização, nós temos trabalhos evangelísticos, temos em nossas congregações também discipulado. E aqui o terceiro item, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em suas vidas, para que eles desfrutem da comunhão dos santos. Então esse trabalho de integração é muito importante, integrar as pessoas novas convertidas no seio, no convívio da igreja, na comunhão e também na relação entre pessoas, entre irmãos, ali no seio fraterno da nossa igreja. Então, esses objetivos precisam ser alcançados. Missões transculturais. O conceito de transcultural, vamos ver aqui,
O prefixo trans vem do latim e tem o objetivo de movimento para além de, ou através de. Em linhas gerais, missões transculturais são o seguinte: transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Transpor e não mudar, tentar mudar tudo. Deixa que Deus faz a obra. Existem coisas que são da própria cultura e que realmente não vai implicar no pecado da pessoa. Aquilo que é pecado, o Espírito Santo ele vai convencer. Quem é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? Não é o Espírito Santo? Então essa mensagem não pode ser restringida a uma cultura somente, mas alcançar a todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas de salvação. Pelo mundo nós temos centenas de etnias que ainda não foram alcançadas pela mensagem de salvação. Não estou falando de nações, são etnias, povos. E também algumas nações precisam ser mais evangelizadas. A exemplo aí de Coreia do Norte, Albânia, a própria China, Cuba e outras nações da terra que precisam mais e mais da evangelização do Senhor Jesus. Todos precisamos de Deus, mas existem lugares mais carentes ainda. Vamos ver aqui uma visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Por quê? Lá no Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. O próprio Deus foi o primeiro missionário. O primeiro missionário foi o próprio Deus. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, em Gênesis encontramos. Ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamentais da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, na América. A igreja baiana ela tem missionários espalhados por todo esse mundo. Nós mesmos aqui conhecemos pessoas, irmãos missionários que estão na Itália, estão na Espanha, na África, em vários países da África, entre os muçulmanos, que é muito difícil, entre aqueles povos ali da Ásia. Não é fácil, mas nós temos visto pessoas que se dispõem a levar a mensagem de salvação, essa mensagem de poder a outros povos, outras etnias, fora da nação brasileira. Isso é maravilhoso. Então, missões transculturais faz parte da missão da igreja. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Deus escolheu a igreja. Ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra como agência de missões, base para a missão mundial. Vamos ver barreiras na missão transcultural. Há barreiras, há complexos, há coisas a serem transpostas. Então a igreja deve se preparar para realizar essa tarefa e transpor essas barreiras que são inúmeras. Por exemplo, barreiras geográficas, novas nações, novas culturas, etc. Barreiras culturais, são valores de vida que são diferentes, costumes, hábitos. Depois nós temos aqui barreiras econômicas, diferentes moedas, comércio diferente. Temos também a barreira linguística ou barreiras linguísticas, as línguas nativas, a dificuldades, os idiomas, os dialetos. E barreiras religiosas, como islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras. Mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito Santo está conosco hoje e nos confirma com essa nobre missão de pregar o Evangelho a toda criatura, entre os índios, entre os povos, as etnias, entre as nações, entre os continentes. Que o Senhor levante missionários, que a palavra do Senhor inunde a terra
e muitas vidas ainda sejam salvas até a volta do Senhor Jesus. Na última parte da lição nós temos aqui visão global do evangelismo no mundo. Em Mateus 28, 18 a 20, nós percebemos aqui uma ênfase em fazer discípulos. Isso é muito importante. Pregar o evangelho é bom, ganhar almas para Jesus é bom, agora fazer discípulos é importantíssimo. É uma ordem baseada na relação entre um mestre e o seu discípulo, ensinando a guardar as coisas que eles têm aprendido, o que nós temos ensinado. Nós também fomos discipulados e agora somos esses instrumentos que Deus deve usar para discipular a outros. Então, fazer discípulos é importantíssimo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. 3 anos e meses. Percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. Então, evangelização é importante, fazer discípulos muito mais importante ainda. Finalizando aqui, a missão transcultural é a mensagem missionária que tem o objetivo de levar a mensagem do Evangelho aos povos e fazer esse apelo glorioso ao pecador. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo salvar, libertar, curar, preparar o homem e levar ao céu de luz. Nós devemos servir ao Senhor e ganhar outros para Jesus, porque a Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Finalizando agora, fechando a nossa pré-aula de hoje. Está aí posto o grande desafio para a missão transcultural, ou missões transculturais no plural. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso a Igreja de Cristo, deve sair de Jerusalém e ir até os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com você, irmão, comigo, conta com todos os cristãos, os crentes salvos, para levar esta palavra de salvação, de libertação. O pecador depende do envio de missionários, envio de pregadores, de mensageiros, para receber essa mensagem e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. A todos o nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se já nesse canal para poder participar conosco deste projeto. Nosso muito obrigado a todos. Até uma próxima pré-aula. Nós agradecemos de coração pela sua atenção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome. Obrigado pelo dia, pela noite, pela saúde. Obrigado pela mensagem de libertação e que possamos ser instrumentos do Senhor para a salvação de vidas. Que a missão da igreja seja realmente levar este evangelho a outros povos e ganhar muitas almas para Jesus. Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém.